Olá pessoal, esta semana vamos estudar a progressão dos espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram, e melhorando-se, eles modificam-se na posição da hierarquia espiritual, mudando de uma ordem para outra ordem, sempre da inferior para a superior. Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou os espíritos todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E para cada um deles a missão de se esclarecer, de se aproximar de Deus. À medida em que o espírito assume um comportamento de aceitação das regras da vida, das leis naturais, ele vai mais rapidamente de encontro à divindade. O que significa dizer, conforme os espíritos ainda explicam nessa resposta, que nós atingiremos a perfeição e consequentemente a felicidade eterna quando nós acelerarmos o nosso próprio passo com base na nossa própria vontade. Questão 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Os espíritos benfeitores nos explicam nesta resposta que o Pai é todo misericórdia e bondade e Ele jamais abandonaria qualquer um dos seus filhos. O espírito pode, portanto, se atrasar, se demorar um pouco mais, mas todos chegaremos à perfeição. Questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente, depende tão somente dos esforços, do entendimento e da vontade do espírito. E à medida que ele coloca isso em prática, evidentemente ele acelera a sua progressão na escala evolutiva. Questão 118. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida em que avançam, compreendem o seu estado e aquilo que está reservado para o futuro. O espírito pode, no máximo, estacionar-se, mas ele jamais perderá aquilo que ele já conquistou. E como cada conquista lhe abre ainda mais o horizonte, mais facilmente ele vê o que o aguarda no final. Questão 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para frequentar a primeira ordem. Os espíritos são criados simples e ignorantes e vão, através das provas da vida, se desenvolvendo moral e intelectualmente, a fim de atingirem a condição de se estabelecerem nas ordens superiores. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Percebamos, meus amigos, que nenhuma das criaturas divinas foram talhadas para o mal. O mal será, portanto, sempre consequência das nossas atitudes, ou melhor dizendo, pela falta ou ausência do bem. Então, que nós possamos fazer sempre escolhas no sentido de eliminarmos a nossa ignorância para acertarmos sempre mais, sempre no bem. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm os espíritos o livre-arbítrio? Respondem os benfeitores espirituais. Deus criou os espíritos, ou cria os espíritos, todos iguais. Sujeito, portanto, tanto ao bem quanto ao mal, e a preferência sempre será a do espírito. Consequentemente, por ser a cada um segundo as suas obras, nós receberemos sempre o bem conforme o bem que praticamos e receberemos sempre o mal conforme o mal que praticamos. A escolha será sempre nossa. Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida em que o espírito progride. Ele não nasce com o livre-arbítrio da forma como nós o entendemos, racional. Se o processo de mudança dependesse do exterior,
não haveria liberdade por parte do espírito nessa ou naquela atitude. É o que explicam os benfeitores. De qualquer forma, nós todos estamos sujeitos às provas da vida, mas nós todos temos por lei natural o livre-arbítrio. E por isso precisamos, como dizia Jesus, vigiar o que se passa dentro do nosso mundo íntimo e orarmos para nos fortalecer para a decisão certa. Questão 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram influenciá-lo para subordiná-lo às suas vontades. É nessa figura que surge, pela cultura dos homens, a imagem de Satanás, sempre tentando o homem encarnado, o espírito encarnado, melhor dizendo. Questão 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir conta acerca da vontade de Deus? Respondem os espíritos, mas acrescentam que Deus dá ao espírito o livre-arbítrio para que ele possa ser o artífice da sua própria construção espiritual, do seu próprio desenvolvimento moral. O Pai é infinitamente inteligente e bondade, por isso mesmo ele não faria nada que nos atrapalhasse o crescimento. Pode, nesse momento, nós não compreendermos adequadamente, mas existe aí também, na perfeição divina, bondade e justiça. Questão 124. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, e por certo constituem a grande maioria, respondem os benfeitores espirituais. Não é sem razão, portanto, meus amigos, que Kardec haverá de estudar a escala espírita, justamente para dar a nós todos uma noção clara da diversidade entre as posições espirituais dos espíritos em evolução. Pensemos nisso cotidianamente, porque a nossa condição na escala evolutiva dependerá sempre de nós outros. Questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os dos outros? Sim, mas a temporalidade será maior do que para os outros. O prêmio pela conquista poderíamos inferir da resposta dos espíritos. O prêmio para o espírito é a felicidade. Ora, se todos foram criados para a felicidade, aqueles que alcançam primeiro têm por prêmio ser felizes antes. Ou seja, nós seremos felizes mais rapidamente quanto mais rapidamente nós avançarmos. O que significa dizer quanto mais esforços nós colocarmos em prática para conquistar a nossa evolução moral. Questão 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo amor com que contempla aqueles que não se extraviam. E uma vez perfeitos, o Espírito já reparou, já consertou. Consequentemente, ele não tem nada a dever e por isso mesmo ele é tratado da mesma forma que os outros. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, tem que desenvolver a intelectualidade e o livre-arbítrio. Ora, as respostas que os espíritos têm dado a esse respeito são sempre consoantes a um processo de justiça e de bondade, ou seja, todos nós somos criados simples e ignorantes. À medida em que nós avançamos, através das nossas missões, das nossas provas e expiações, nós podemos acelerar o conhecimento intelectual ou, evidentemente, retardá-lo. Mas todos nós fomos criados da mesma forma.